Buenas, gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Dudu e nesse vídeo eu vou falar sobre o artigo A Participação na Construção do Currículo, Práticas Educativas Vinculadas ao Movimento CTS, do Rose e do Auler, 2016. O Auler facilmente, aí, junto com o Delizoekov, dos principais autores no Brasil sobre CTS e questões educativas. E eu tenho lido muita coisa deles e esse artigo faz parte de enfim, acho que o que tem sido o foco deles, né, que é de trazer o CTS para o campo do ensino de ciências junto com o Paulo Freire, né? Eles acreditam, enfim, já revisei vários artigos deles que falam sobre temas diferentes e sempre está presente isso, é CTS junto com o Paulo Freire. Esse artigo é muito interessante porque ele é investigativo, eles fizeram uma pesquisa sobre artigos que falavam sobre CTS no ensino de ciências e usos que as pessoas fizeram desse enfoque e tal, e analisaram todos esses artigos e exprimiram 4 categorias de análise principais de todo esse material, né? Então é bacana para entender o que se está fazendo. Eles encontraram 23 artigos que na minha opinião 26 artigos que na minha opinião é pouca coisa. Dá pra ver que está começando a entrar, né? Tá começando a ter bastante gente pesquisando isso, mas está muito no início, assim, ainda essa questão CTS, bem novidade no Brasil. Nos últimos vídeos, lembrando que esses vídeos aqui eu faço como um esforço de estudo meu, né? É uma etapa do meu estudo de todos esses artigos que eu leio. Eu acho que saiu um pouco bagunçado, porque eu estou tentando novas metodologias de estudo, né? E eu cheguei numa que eu acho que tá dando certo para mim, espero que isso se reflita na qualidade do vídeo, que é, eu leio o artigo, vou sublinhando, né? Só Deus sabe o que eu sublinho, qual é os critérios de sublinhar, mas enfim. A partir desses sublinhamentos eu faço um mapa mental, estou gostando bastante de fazer em páginas amarelas. Esse mapa mental ele é detalhado, enfim, é o que eu estou tirando, né? É o que eu estou bebendo do artigo. E no final, tendo terminado o artigo, tendo terminado o mapa mental, eu faço um mapa mais conceitual. Sei que pela definição acadêmica de mapa conceitual tem muita coisa escrita e tal, mas eu digo que é conceitual porque já não tem detalhamento dos conceitos e ele é muito mais resumido, né? Um artigo de 20 páginas vira um mapa mental de 4 páginas que vira um mapa conceitual de uma página, sei lá, 0,9 página, né? Então, a partir desse mapa conceitual, eu vou tentar fazer os vídeos. Então, as ideias vão ser um pouco mais organizadas, mais bem ordenadas, né? Então, vamos lá. Os autores começam o artigo conceituando ali, né, os pressupostos dos quais eles partem, que é principalmente o CTS. Eles declaram, né, esse enfoque ciência, tecnologia e sociedade, ou encaminhamento, ou ele está usando muita palavra encaminhamentos nesse artigo, que é o que a gente faz a partir deste enfoque CTS, né? Seriam os encaminhamentos CTS. Ele define essa questão, o CTS, como algo polissêmico, existem muitas concepções, muitos conceitos diferentes de CTS hoje no Brasil, e eles reforçam essa ideia através da análise dos artigos, e que das muitas coisas que estão contidas nesse arcabouço teórico vem a ideia de participação, né? Participação junto à ciência e tecnologia. Entretanto, esse conceito de participação, o que é utilizado dentro do CTS aqui no Brasil, ele é um conceito importado do hemisfério norte, né? Acho bem interessante esse giro que eles fazem, que acho que é até um pouco decolonial, né? E eles vão colocar que existe um pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, o PLACTS, né, que tem uma concepção diferente, constituída historicamente a partir do nosso continente, né, que é muito diferente do hemisfério norte e tudo mais. Dentro desse PLACTS a gente teria um enfoque maior em discutir os valores e os objetivos da ciência e da tecnologia. Acho que é sempre importante lembrar, né, que na América Latina nós somos um grande coletivo de países subdesenvolvidos que tem que, ao mesmo tempo, tentar se desenvolver socioeconomicamente, né, ter emprego, ter direitos, ter qualidade de vida para a população, uma economia que funcione, que seja estabilidade política, né, coisa que não existe na América Latina,
principalmente nos tempos mais recentes, e nós temos que lidar com a falta de tecnologia, porque a gente foi explorado durante muito tempo, a dificuldade do desenvolvimento de ciências por conta de uma subjugação geopolítica em relação ao hemisfério norte. Tem que dar um jeito de fazer esse desenvolvimento sem destruir toda a nossa natureza, todo o nosso meio ambiente, coisa que o hemisfério norte fez em 200 anos, passou se desenvolvendo na base de emissão de carbono e destruição ambiental, e agora nós precisamos fazer isso não explorando os outros, tendo sido explorado e não explorando excessivamente o meio ambiente, né? 3 desvantagens que a América Latina tem em relação à Europa, Estados Unidos, por exemplo. Então, por conta dessas diferenças históricas, a gente tem um conceito diferente de participação. No hemisfério norte, o conceito deles é muito gerado para o pós, né? A participação após as tomadas de decisões em ciência e tecnologia, né? Então, o CTS gira mais em torno de avaliar os impactos de ciência e tecnologia, se eles são positivos, se eles são negativos, atenuar os negativos, fortalecer os positivos, refletir sobre os processos de pós-produção, usar bem a energia, mas não discutir como foi produzir essa energia, refletir sobre os processos de pós-consumo, reciclar o lixo, mas não refletir sobre a produção do lixo, né? E por que esse lixo é produzido nessa quantidade. Então, toda essa introdução é um grande chamamento dos autores para a necessidade da gente elaborar, através do CTS, e especificamente através do pensamento latino-americano do CTS, uma cultura de participação no ensino de ciências. E eles dão essa reforçada porque eles acham que, dentro do ensino, só vem se refletindo o pensamento CTS do hemisfério norte. Não se tem, assim, integralizado nas tentativas de fazer práticas de ensino em CTS o pensamento latino-americano. Então, já falei mais ou menos o que é a pesquisa dos caras. Eles usam análise textual discursiva, olham 26 textos e produzem 4 categorias de análise desses encaminhamentos, desses resultados, né, de muitas pesquisas e relatos e estudos e propostas de ações educativas em torno do CTS, né? Quais são essas categorias? A primeira delas é currículos temáticos. Eles avaliam que muitas dessas tentativas giram em torno de elaborar currículos, tentativas, né, de maneira temática. Quais temas são esses? Eles colocam que são temas abrangentes, né? Energia, petróleo, transporte, situações, problemas ambientais, impactos de poluição, aquecimento global, perda de biodiversidade, os conteúdos tradicionais, isso com destaque principalmente para a física, né? Que nem a gente vê nos livros didáticos, termodinâmica, movimento retilíneo uniforme, se eu fosse dar um exemplo da biologia, genética mendeliana, e por fim, produtos de processos industriais e naturais, né? Enfim, eles vão olhar ali produção da cachaça, produção de leite, produção de energia, etc. Os primeiros dois temas, são os temas abrangentes, as situações e problemas, eles vêm com uma coisa muito positiva, porque são temas bastante amplos, muito globais, mas que têm suas características locais e podem, enfim, se articular com diversos conhecimentos diferentes, com incentivar uma tomada de decisão, né? Então é legal porque, embora eles tenham essas características locais, muitas das soluções elas são globais, então são temas muito positivos para serem usados no ensino de ciência. O terceiro tema dos conteúdos tradicionais é justamente isso, é tradicional, e acho que sempre que eu estou falando aqui de ensino de ciências é sempre uma perspectiva crítica, né, de fazer esta crítica aos conteúdos tradicionais, e se coloca aqui que esses conteúdos têm um nível de abstração muito grande e, portanto, podem compor até obstáculos epistemológicos, né, para o aprendizado inicial. Se eu vou organizar desde o início do meu processo educativo através de falar esses conteúdos tradicionais, esses conceitos ultra abstratos, movimento retilíneo, queda livre, enfim, pode ser muito difícil para o educando conseguir chegar no objeto que a gente está estudando, no conteúdo de fato que a gente está tentando compreender. E por fim, os produtos de processos industriais naturais, eles têm uma certa potencialidade enquanto temas para a gente organizar nossos processos de ensino, porém,
nas tentativas que eles visualizaram nesses artigos, quase sempre esses produtos eles vêm muito descontextualizados, né? Eles vêm muito segundo aquela epistemologia do hemisfério norte que eu coloquei antes, que é, enfim, a gente não reflete sobre por que produzir eles, como produzir eles, a gente reflete sobre como funciona a produção e o que fazer pós-produção, pós-consumo, né? Mas não faz a crítica da necessidade de consumir isso, de por que produzimos desse jeito, etc, etc. Então, acho isso daí, eu falando, não o artigo, acho que também é um tema que tem um potencial muito grande, mas os autores encontraram na pesquisa deles que quase sempre vem muito descontextualizado, né? Então, cada uma dessas 4 categorias aqui, eu acabei de falar sobre os currículos temáticos, os autores eles colocam assim eles vão colocando as potencialidades, né, os pontos positivos, entre aspas, sendo bem simplista, mas eles também colocam riscos, né, e limitações que eles encontram analisando essas pesquisas, esses artigos, né. Nos currículos temáticos, e acho que desses últimos temas que eu falei fica mais evidente isso, eles colocam que essa tentativa de fazer os currículos de uma maneira temática, elas podem muito bem endossar a neutralidade da ciência, né. E quando a gente endossa a neutralidade da ciência, não questiona por que algo está sendo pesquisado, ou produzido, ou utilizado, e o que está sendo pesquisado, produzido, utilizado, a gente acaba fortalecendo as relações sociais dominantes, que são quem condiciona, né, a produção, o desenvolvimento, a pesquisa, etc. Então, é legal tentar fazer currículos temáticos, mas a gente precisa ser bastante crítico assim em relação a que currículo é esse e as relações verdadeiras entre C, T e S, né? Não dá para fingir que CT é uma coisa neutra. A segunda categoria é que os professores selecionam temas para cumprir listagens de conteúdos. Acho que essa daqui é bastante autoexplicativa, né? Os professores querem fazer uma coisa diferente, querem utilizar CTS, e através disso utilizam temas, né, que é uma coisa muito da perspectiva da concepção freiriana de educação, né, só que esses temas estão subjugados a uma listagem de conteúdos, né, geralmente um currículo tradicional, uma estrutura escolar, e eu preciso de alguma maneira fazer caber, né, nessas listagens, nessas listas prontas de conteúdos, ecologia, genética, botânica, zoologia, citologia, histologia, etc. E eu vou inventar temas para se adequarem a essas listagens, né? Aí está um grande foco nessas ações no como as coisas são feitas, como as coisas funcionam. O que é um problema, né? Essa já é a limitação, né, o risco dessa categoria é que a gente acaba muito endossando um currículo tradicional que só pensa o como, né? Como as coisas funcionam, mas não questiona o porquê as coisas funcionam dessa maneira, nem o que deve estar acontecendo, o que ensinar, o que deveria estar acontecendo, né? Então, é importante quando a gente vai tentar cumprir essas listagens, né? Eu acho que é uma limitação foda de sair, mas a gente tem que tentar problematizar essas listagens de conteúdos que estão aí, né? Acho que uma expressão muito boa que eles utilizam é que, no fim, o professor acaba tentando fazer uma coisa diferente, mas essa coisa diferente vem só no sentido de deixar mais interessante exatamente o mesmo conteúdo que a gente sempre utiliza, né? Então é dinamizar, deixar mais divertoso aquela velha coisa chata e insuportável do ensino de ciências tradicional. A terceira categoria, portanto, ela é uma categoria diferente, porque ela não surge a partir de algo que eles observaram nos currículos, mas pelo contrário, ele surge a partir de uma lacuna, de um vazio, algo que eles não encontraram nos currículos, que é a não realização da investigação temática para organizar estas tentativas de currículo CTS, né? E nisso em si já está o limite, né? O risco. Os professores tentam fazer algo diferente, muitas vezes se apoiam em Paulo Freire, mas não realizam basicamente uma das únicas proposições metodológicas, entre aspas, né, do Paulo Freire, que é a investigação temática, né? Tentar encontrar o que são os temas geradores da minha comunidade, do meu local de trabalho, dos meus educandos principalmente,
articular esses temas com conhecimentos propedêuticos, né, os conhecimentos que existem, que são sistematizados e que deveriam servir para a gente poder aprofundar uma reflexão em torno desses temas que a gente descobriu, né? Sejam ele mobilidade, seja alimentação, seja o próprio ensino público, etc. Os professores não fazem isso, né? Eles muitas vezes no artigo se declaram adeptos de uma concepção freiriana, mas não fazem isso que seria a essência assim, de um ensino baseado em Paulo Freire. Né? Aqui tem um momento muito bacana que ele dá uma recuperada, que para mim é um resumo de vários artigos diferentes, tanto do Auler quanto do Elizoekov, embora o do Elizoekov não esteja presente nesse artigo em específico, que é o que pode ser dessa articulação Paulo Freire-CTS. Né? O Paulo Freire cumpre algumas fragilidades do enfoque CTS, que é em si a investigação temática e essa ideia de explicitar os objetivos educacionais, algo que o CTS se perde às vezes. E o CTS traz para Paulo Freire uma fragilidade dessa concepção, que é justamente a reflexão epistemológica, sociológica em torno da ciência, da tecnologia, o papel que elas cumprem na sociedade. Né? Então, quase que um parênteses assim, dentro do artigo nesta terceira categoria. E a última categoria, uma que me empolga muito, né, são os focos de colaboração e interdisciplinaridade que surgem nestas tentativas de organizar um currículo CTS. Né? Professores e professoras tentam juntar disciplinas, chamar colegas, às vezes exatamente da mesma disciplina, mas fazer uma coisa um pouco mais coletiva. No geral, tentam articular outras disciplinas, né? Claro que estamos falando de ensino de ciências, então uma limitação, né, que os professores tendem a se organizar dentro da física, da química, da biologia, mas no próprio artigo ele cita momentos em que foi chamada a história, foi chamada a sociologia para organizar uma unidade didática. E é uma tentativa muito interessante, e aqui tem uma reflexão assim, acho que muito afetuosa, muito empática assim, dos autores sobre o quão importante isso é e o quão difícil é fazer essa tentativa, romper essa solidão, né, disciplinar dos professores, essa fragmentação que as disciplinas colocam nos conteúdos, e uma defesa, né, de que, embora seja muito difícil de realizar isso, porque os currículos tradicionais nos forçam a permanecer sozinhos, nos forçam a trabalhar de uma maneira fragmentada nas nossas disciplinas, os temas da sociedade, eles são complexos demais para os temas reais, né, do cotidiano, são complexos demais para uma divisão disciplinária, para essa excessiva fragmentação que existe. Então tem que trabalhar de uma maneira colaborativa, coletivizada, interdisciplinar, para dar conta de trabalhar a realidade e de trabalhar nessa perspectiva, né, crítica, que eles não usam essa expressão, mas para mim é 100% crítico essa proposta de Paulo Freire mais CTS. É fundamental, né, romper essa cultura da solidão, da fragmentação, entendendo que no final os professores fazem o que dá, né, porque enfim, o currículo tradicional nos prende muito sozinhos, e as tentativas que tiveram de colaborar, de interdisciplinarizar, foram difíceis. Eles sugerem como um encaminhamento, inclusive, que sejam compostos coletivos multidisciplinares organizados por temas, né, para conseguir fazer esses encaminhamentos CTS de fato. E por fim, né, as considerações finais, faz uma saudação que eu acho muito importante, empática, afetuosa, de que existem professores, se esses artigos estão sendo produzidos, esse tipo de tentativa está sendo tentada, é porque existem professores que se esforçam muito para superar seus limites, são limites da própria estrutura da escola, são limites das suas condições de trabalho, são limites da sua própria formação docente, né? Eles apontam para a necessidade de aprofundar essas críticas à produção, ao consumismo e tal, porque eles são tudo elementos de uma mesma questão, que é o modo de produção e consumo capitalista. Então nós temos que chegar nesse cerne para poder fazer currículos verdadeiramente assim, CTS anos e freirianos. Tem que falar da maneira como as coisas são produzidas. Aponta, isso eu achei genial, muito fundamental para o momento que eu estou vivendo de construção do currículo do cursinho popular onde eu atuo. É necessário superar essa contradição que existe entre uma identidade freiriana, portanto crítica, mas uma
prática que se alinha muito aos modelos tradicionais de ensino, né? Então, coisa que eu venho falando muito e é uma das premissas centrais do meu mestrado, que muitas vezes nós temos professores que se identificam revolucionários ou críticos, mas que têm uma prática conservadora ou tradicional, né? Então ele observa essa contradição e aponta que é necessário superar essa contradição, e para isso assumir o pensamento latino-americano em CTS, em Ciência, Tecnologia e Sociedade, e fazer e repensar, né, a nossa formação docente são caminhos muito importantes, né? E nesse repensar a formação docente está inclusive a necessidade de que os professores façam parte da construção dos próprios currículos, né, de formação, seja ela inicial, seja ela continuada. Então, um baita de um artigo, acho que pesadão, assim, traz muitas reflexões, muito didático, gostosinho de ler. Como sempre, esses autores aí, que eu também junto aqui, o Auler e o Rosso, que também é um autor muito eminente nessa área, trazem sentido para grandes questionamentos que qualquer professor de ciência que está realmente fazer uma coisa diferente, está tentando realmente fazer uma coisa diferente, realmente fazer, causar um impacto, né, na formação humana, inclusive, dos seus educandos. Esses autores sempre têm uma contribuição inestimável, e eu recomendo muito a leitura deles. É isso.